Fala, galera do Clotocast. Tudo bem com vocês? Eu sou o Messias Rodrigues, profissional de educação física, e se você acha que exercício é só para ficar com shape, hoje você vai descobrir que seu músculo pode ser mais inteligente que muita gente por aí. Porque enquanto você está reclamando de fazer agachamento, seu corpo está produzindo substâncias que funcionam quase como antidepressivo natural. Sim, hoje a gente vai falar de algo que pouca gente entende. O seu corpo não é só um corpo, é praticamente uma farmácia ambulante. E para trocar essa ideia com a gente, trouxemos uma convidada que entende da mente, mas também entende que não dá para separar mente de corpo. Ela é psicóloga, especialista em saúde mental e psiquiatria, com formação em instituições como a USP, a PUC e a UFRGS, e tem um olhar muito forte sobre a ansiedade, a sobrecarga emocional e a realidade das mulheres no dia a dia. Além disso, ela carrega uma vivência pessoal com saúde mental dentro da própria família, o que transforma conhecimento em propósito. E hoje, ela também lidera um projeto muito interessante nas redes sociais chamado Voltar para Si, que já começa com uma provocação forte. Será que a gente realmente está vivendo ou só sobrevivendo no automático? Então, já se prepara, porque esse episódio não é só sobre saúde mental, é sobre se reconectar com você mesmo. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje e com vocês, Sally Medina. Eu agradeço demais você ter aceito o convite e fala um pouquinho sobre quem é você, sobre a sua formação, a sua área de atuação. É um prazer estar aqui, então muito obrigada pelo convite, por essa possibilidade, né, de discutir um assunto tão importante que é a saúde mental. Me formei em psicologia pela Universidade de Guarulhos, depois fui atrás de outras formações, então como você citou aqui, né, no começo, e a minha formação ela é muito voltada para o ser humano mesmo, no sentido de que para que as pessoas possam se escutar, possam se olhar de novo, então diminuir essa questão de ansiedade, ter propósito de vida, diminuir a depressão, porque não é só sobre, né, quem a pessoa é sobre todo um contexto, porque nós não somos uma coisa única, nós somos todas as relações que a gente tem, então tudo isso vai influenciando. E é muito importante discutir todos esses assuntos de saúde mental, porque às vezes a gente tem esse estereótipo de que a saúde mental é só quem tem um diagnóstico específico, e não é. A saúde mental, ela está muito relacionado ao estilo de vida que você tem. Caramba. E foi isso que te motivou, então, a criar. Você tem um projeto nas redes sociais chamados Voltar para Si, é isso? Onde você atende só mulheres ou é o público em geral? Isso, o Voltar para Si foi um projeto que eu desenvolvi, né? Um método que eu desenvolvi. É É, um método seu. é Que bacana, um legal. método meu, pensado no público geral, mas a grande maioria das pessoas que acabaram se identificando, então eu apontei uma coisa, acertei em outra, foram as mulheres, por conta dessa sobrecarga, né? Dessa questão muito cultural, que acaba trazendo para as mulheres essa demanda tão grande, como se elas tivessem que ser responsáveis por tudo, por todos, mas acabam se esquecendo. Então, Isso é cultural para as mulheres e também o que é cultural para os homens é não demonstrar fragilidade, né? Talvez isso é que não tenha tantos homens te procurando para o tratamento, né? Que o homem tem que ser culturalmente tem que ser o cara que é forte, que não demonstra emoções, não demonstra sentimento e muitas vezes são os que mais precisam de um atendimento assim, né? com certeza. Na clínica, eu tenho bastante homens, público masculino, até que procura bastante, sim. Mas nesse Porém, no projeto também? Ah, projeto, sim. no projeto, a margem de homens foi bem pequena. Entendi. E realmente, nessa questão do homem, de não conseguir trazer os sentimentos à tona, de falar, inclusive, De né? demonstrar De demonstrar fragilidade, né? fragilidade. O suicídio é muito mais propenso nos homens, né? O Caramba, não o sabia. ranking de maior. De ma Tem o maior maior proporção proporção nos homens. é dos homens, justamente por conta disso. Não é porque eles sofrem menos, é porque eles falam menos, né? Porque eles não demonstram. Entendi. Então, E acaba. verbalizar muitas vezes é uma forma de você se medicar, né? Controlar todo. É como se o nosso organismo fosse um vulcão, né? Por dentro vai implodindo de dentro para fora
e muitas vezes o homem não sabe lidar com isso, né? Exatamente, porque falar é uma forma de você reorganizar, né? Que De você bacana. se reestruturar e você conseguir entender o que está acontecendo com você. Que legal. Porque quantas vezes a gente para e pensa assim, nossa, isso só acontece comigo, só eu me sinto assim, quando não é. Não é só você que se sente assim. Então, dá essa possibilidade da fala, de você entender o que está acontecendo com você, o porquê que você está assim, é o que vai conseguir fazer com que você se reestruture para você poder viver diferente, fazer escolhas diferentes e consciente. Legal. E o tema é bem provocativo, né? Que é voltar para si. Por que que você acha que as pessoas estão tão desconectadas de si mesmo? O que está acontecendo na sociedade atual? Eu acredito que tem muito a ver com cobrança, tem muito a ver com comparação. Então, hoje nós temos acesso vasto a muitas informações ao mesmo tempo. E é uma comparação muitas vezes fake, né? Porque as redes sociais a pessoa só demonstra o que ela quer. E muitas vezes ela quer demonstrar que tá feliz, que tá organizada, que tá próspera e por trás ali das câmeras não é nada disso, né? Exatamente, né? Então, as redes sociais eu costumo dizer que é um recorte, né? Um recorte que a pessoa quer mostrar para você. E às vezes é fake, nem é aquilo, é só para demonstrar algo que não existe. E isso mexe com as pessoas que estão mais fragilizadas, que estão ali de certa forma as mais vulneráveis e acha que só a grama do vizinho é sempre mais verde que a dela, né? Sim, e acabo não conseguindo valorizar o que eu tenho, né? E aí eu me comparo, e aí eu quero sempre mais e mais. Exatamente. E aí esse senso de produtividade exacerbada, então não tenho direito de descanso, porque eu tenho que estar produzindo. E aí acaba gerando essa comparação, e essa comparação vai gerando ansiedade, pode levar a uma depressão, como outros transtornos também, outras questões de saúde mental e paralisando. Toda profissão normalmente às vezes tem um gancho ali, né? A história de vida das pessoas, né? Como eu falei, eu queria ser um atleta, queria ser jogador de futebol e não deu certo, eu fui estudar educação física. Então toda profissão, às vezes um nutricionista passou por alguns problemas ali relacionados ao alimento, bulimia, anorexia. Então toda profissão tem alguma coisa. Você buscou a psicologia porque você falou que você teve problemas na família, né, de saúde mental, isso foi um gatilho para você buscar informação, para se ajudar e para ajudar quem estava mais próximo de você ali, né? Então você cresceu em um ambiente onde a saúde mental já era uma realidade, e como isso moldou quem você é hoje? Ah, eu acredito que muitos por cento de quem eu sou hoje, né? Porque eu precisei desenvolver também uma maturidade emocional muito rápido. Então, ou eu desenvolvi essa maturidade, ou então eu também entraria em colapso, né? Porque acaba sendo uma engrenagem, é como se fosse um efeito dominó. Um vai levando ao outro. E presenciar, né, essas questões de psiquiatria dentro da minha família, presenciar a sobrecarga que minha mãe teve também nesse cuidado. A sua mãe era uma cuidadora Minha mãe era uma cuidadora. e ela não se cuidava. Ela não dava tempo, porque ela tinha que cuidar das crianças, ela tinha que cuidar dessas pessoas em questão, que tinha uma questão de psiquiatria ali, né? Uma questão bem forte de saúde mental. E não dava tempo dela cuidar dela. Então, eu vi ali ela, E a ela gente- tendo que A gente se fez uma desdobrar, provocação né? sobre isso, né? Quem cuida do cuidador? Porque o cuidador, o autocuidado é sempre negligenciado e às vezes não tem uma rede de apoio ali. E às vezes a própria família sobrecarrega. Às vezes tem mais irmãos, tem mais familiares que poderiam ajudar, mas olha para a pessoa e fala, ela tá dando conta. E deixa a pessoa ali, ela começa a adoecer também, começa a se fragilizar. Mas muitas vezes acontece isso, né? Com certeza, porque as pessoas acabam sendo muito omissas, né? Sim. Então, assim, é todo mundo querendo muito conforto, né? E o conforto demais também é prejudicial. Então, todos os excessos são prejudiciais. E a pessoa acaba não fazendo um pouquinho, porque rede de apoio é fundamental. E hoje a gente tem muito isso. Ah, é problema seu, então você faz aí, não quero saber. Então, essa é a importância da gente também se sensibilizar e conseguir fazer pelo outro, mas sem nos negligenciarmos. Então, se cada um faz um pouquinho, todo mundo está ganhando, né? E aquela questão também, né? Essa questão da sobrecarga, que eu sempre vi minha mãe passando, e é a história de muitas mulheres, de muitas pessoas, né? Costumo dizer assim, que enquanto São Jorge tem cavalo, ele não vai andar a pé. Então, enquanto tem alguém para fazer, não vai ter outro que vai se desdobrar para realmente querer fazer. Então, a importância também nas relações da gente começar a colocar certos limites, da gente começar a direcionar, porque muitas vezes as mulheres acabam dizendo assim, ah, eu não vou falar para ele fazer, ah, melhor não, deixa isso para lá, porque eu faço, eu dou
Não conta, quer entrar em conflito, não né? quer entrar em conflito. Com o outro, mas por dentro tem um conflito interno ali absurdo, né? Sem contar o controle, né? Que quer ter, acaba querendo ter esse controle de todas as coisas. Então, a gente dividir, né, as tarefas, isso deixa as pessoas, todo mundo muito mais leve, vai fazer com que a pessoa consiga se cuidar e, ao mesmo tempo, cuidar do outro. Isso gera muitas vezes conversas que são duras, mas necessárias, né? Você tirar o outro da zona de conforto, verbalizar o que está acontecendo ali, sobre essa necessidade de explicar que está sendo sobrecarregado. E às vezes eu percebo isso, que o adulto foge de conversas duras, porém necessárias. Às vezes, numa situação dessa, seria muito interessante a pessoa saber verbalizar com quem está próximo, dividir as tarefas, né? Acho que Com- falta um pouco de organização nesse caso, né? com certeza a comunicação, né? A comunicação é a base de qualquer relacionamento e para se ter uma saúde mental a gente precisa comunicar. É tanto que a terapia é através, né? Uma das formas de terapia é através da fala. Então, essa comunicação é importante para a gente conseguir também gerenciar as nossas emoções. Eu estava lendo uma pesquisa que a palavra mais pesquisada relacionado à saúde em 2024 e 2025 foi sobre ansiedade. Muito mais do que felicidade, muito mais do que trabalho, muito mais do que uma série de outras coisas. Por que você acha que está tendo esse boom de pessoas buscando informação ou tentando saber mais sobre como tratar a ansiedade? Que a ansiedade está um problema muito sério. Depressão também, né? Sim, com certeza. E eu acho que um ponto importante é a questão da tecnologia, né? Então, a tecnologia não é só ruim, igual a gente fala desses excessos também das redes sociais. Então, isso é uma coisa muito prejudicial. Então, eu costumo dizer que é o excesso que prejudica. E as redes sociais traz um pouco quebra um pouco esses tabus. Então faz com que as pessoas entendam que tá tudo bem elas mostrarem um pouco da vulnerabilidade, porque é através da gente conseguir mostrar a nossa vulnerabilidade que a gente consegue mudar algo dentro da gente. E a ansiedade, ela tá muito atrelado a esse senso de urgência. Então eu preciso fazer rápido, eu preciso dar conta de tudo o tempo todo, e aí eu não fico no presente, eu não tô no agora. Eu Só. sempre Ansiedade é o excesso de futuro. excesso de futuro. Se joga lá na frente o que. E muitas vezes, hoje eu percebo não só as redes sociais, a questão de comparação, mas excesso de cafeína também causa ansiedade nas pessoas, né? Excesso de trabalho, excesso de estudo. Acho que tudo em excesso gera essas angústias, essa projeção futura que acaba prejudicando a pessoa no presente, né? Exatamente, porque todo o excesso, né, acaba gerando uma compulsão por aquele assunto, por aquela situação. Então, sim, a pessoa acaba se descompensando ali e não consegue olhar para sua realidade. Então, ela tá no momento presente, mas ela já tá pensando, já tá preocupada com o próximo passo, com o que vai vir, e ela não consegue aproveitar o agora. Entendi. E aí a ideia de falar sobre saúde mental, que a gente fala muito sobre a saúde física, né? O físico e muitas vezes desconecta, muitas pessoas desconectam o físico do mental. E a gente sabe a importância do equilíbrio dos dois, né? E o exercício físico, ele ajuda bastante as pessoas, você como psicóloga, com os seus pacientes, como é que funciona tentar conectar não só a parte de saúde mental, mas com a saúde física? Como é que é feito Essa essa junção. junção? Sim, com certeza. Eu sempre recomendo para todos os meus pacientes, façam atividade física, porque é um complemento, né? Eu costumo dizer que é um todo. Então, é sobre todos os hábitos que a pessoa tem. Porque não necessariamente só fazer a terapia e nem só fazer atividade física, não, é uma junção. Quais são as escolhas que ela tá fazendo no dia a dia dela? Então, escolher por si, eu costumo dizer, né? Escolher com presença, com consciência, porque a atividade física, ela vai liberar vários hormônios, dopamina, né, serotonina, enfim, vários hormônios, a endorfina, e a pessoa vai conseguir ter um bem-estar, então ela vai conseguir começar a fazer certas coisas que ela tinha dificuldade antes. Quando a gente fala de exercício físico, não só especificamente musculação, que a gente acaba atrelando mais, não, são vários. Então, é o que faz bem para a pessoa. Então, ela conseguir se identificar para daí ela entender o que faz sentido para ela e realmente ela ter constância, porque senão não adianta também, né? Como você falou aí, em relação à saúde mental, muitas pesquisas que são feitas em relação à musculação, em relação ao treino aeróbio, né?
E sabemos que ajuda a melhorar a ansiedade e a depressão. E no caso, o cara que não gosta dessas duas variáveis, então vamos pensar no público da capoeira, né? As pessoas que são capoeiristas, eles conseguem se beneficiar desse tratamento, de liberar essas substâncias que você falou sobre a endorfina, a serotonina, porque a capoeira ela tem uma mistura ali de movimento, que é a prioridade ali, o nosso corpo funciona como se fosse uma indústria farmacêutica liberando, né, essas substâncias, mas além disso tem a musicalidade, tem a questão de socialização, né? Então ela pode ser considerada também uma forma de terapia. Então, usar a capoeira como uma ferramenta terapêutica no tratamento de ansiedade e depressão seria uma boa estratégia? Com certeza. Não diria que é terapia, mas é um recurso Recurso terapêutico. terapêutico. É um recurso terapêutico muito importante porque ela acaba abrangendo o biopsicossocial, né? Uhum. Então a pessoa consegue colocar para fora através do corpo, se expressar ali. Então a capoeira, sim, ela vai trazer esse bem-estar e vai fazer com que a pessoa consiga se regular, né? Então, sim, é muito importante. E aí a terapia, eu diria que tudo vai se complementando. Então, é uma escolha geral. A pessoa tem que escolher todos os dias vários hábitos. Que aí, enquanto a capoeira, ela vai fazer com que a pessoa consiga colocar o corpo em movimento e colocar para fora essas tensões, a terapia vai organizar tudo isso que está internamente. Nossa, que bacana. Acho que você resumiu mais ou menos o que acontece, né? Essa reorganização de dentro para fora, acho que é o que falta para muitas pessoas. E como que você percebe que os seus pacientes lidam quando você orienta eles buscar exercícios? Eles são mais resistentes, ou eles aceitam mais, ou eles têm mais dificuldade, falta energia, disposição? Como é que é a percepção sua quando você tem essa indicação? Olha, vai fazer exercícios, mude sua rotina, porque eu acho que é um complemento, não é só a parte da saúde mental, mas provavelmente você fala sobre a questão física, sobre a questão de alimentação também, né? Como é que eles lidam com isso? Eu diria que é um processo, né? Então, cada paciente ali, ele é único e vai lidar de uma forma. Mas, igual, por exemplo, tem pacientes que eu preciso tratar certas coisas primeiro, para depois a gente pensar na possibilidade dele fazer um exercício físico. Tipo o Porque quê, por exemplo? senão vai virar compulsão, Sim. né? Então, a pessoa não consegue ali. Então, a gente vai tratar essas questões, reorganizar como que tá esse mundo interno, para ele conseguir começar a se enxergar e ver essas necessidades. E a partir daí, nós vamos trilhar juntos e entender o que que ele gosta, né? O que que para aquele paciente faz sentido. Então, certamente nem sempre vai ser a musculação, nem sempre vai ser a corrida. Eu particularmente amo correr, mas para ele talvez não vai dar certo. Talvez para ele vai ser uma capoeira, talvez vai ser um crossfit, uma dança. Então, tudo é muito individualizado, né? Então é a percepção para a pessoa entender do que é que eu gosto, o que faz sentido para mim e o que é que eu vou conseguir manter uma constância. Porque não adianta ela começar hoje, por exemplo, eu indicar para o meu paciente, ó, você vai fazer atividade física. E eu vejo que ele não tem estrutura ainda para começar. Então, acho que entender esses limites é muito importante. A estrutura que você fala seria a estrutura A mental. estrutura emocional da pessoa. Tá. Porque aí imagina, ele começa essa semana, ele vai a semana toda, maravilhoso, né? Libera várias coisas, fica super feliz. Aí quando é na semana que vem ele já não consegue manter aquele hábito. Aí na próxima semana ele já não consegue. Então a gente vai introduzindo aos poucos para que realmente ele consiga manter uma constância, né, nas atividades físicas. Isso é uma realidade. Vários clientes, quando eu estava na sala atendendo na musculação, eu já peguei vários clientes que tiveram energia para chegar até a academia, chegou na recepção, queria voltar. Queria ir embora. E eu percebia, e eu chegava, e aí, tá tudo bem? Ah, não tô bem, acho que eu vou. Não, vem cá. Aí você faz aquele acolhimento, começa a conversar, e aí a pessoa ela começa a fazer o exercício. Mas eu acho que para quem mentalmente não tá bem, deve ser, cara, absurdo você não conseguir chegar no ambiente onde você tá vendo ali todo mundo, teoricamente, disposto, com energia, às vezes conversando, animado, e a pessoa vem numa energia baixa. Ele já sente aquilo e eu tinha um cliente que ele falava que ele não gostava, por exemplo, de ir no shopping. Ele ia no shopping, ele via casais de namorado, pessoas felizes, e isso incomodava internamente ele. Ir para uma academia, então, ele via pessoas ali cheias de disposição e ele não tinha isso. Isso me assustava bastante, porque uma pessoa, a qualquer momento, pode fazer alguma coisa contra si mesmo ali naquela situação, né? Como que é lidar com isso? Como você,
como psicóloga, quando um profissional de educação física se deparar com essa situação, qual que seria a melhor estratégia para a gente agir? Eu tentava fazer esse acolhimento, tentava, não entrava, provavelmente eram coisas mais profundas que ele não iria compartilhar comigo, mas como que seria a melhor forma de agir nessa situação? Eu acredito que é sempre pelo acolhimento mesmo. Então, a gente dá espaço para a pessoa, né? E entender assim que tá tudo bem se também ela não quiser ficar. Eu acho que respeitar esses limites para que ela possa realmente desenvolver uma compreensão interna e um gerenciamento melhor das emoções dela. Então, assim, através desse acolhimento, acho que não forçar, né? Vai estimular sim, mas forçar jamais, porque a gente não sabe como a pessoa vai lidar com aquilo e como está sendo para ela esse comparativo, porque às vezes ela pode estar em uma crise, né, de ansiedade, ou ela pode também ter desenvolvido alguma questão de fobia social, então isso precisa ser trabalhado e olhado realmente individualmente. Mas o melhor caminho é o acolhimento e sem forçar, mostrando para a pessoa que tá tudo bem, né? Para que ela realmente consiga voltar a olhar para ela e tirar um pouquinho esse olhar de comparação, que é isso que vai causando esses sentimentos, que a pessoa sempre acaba, né, igual nesse exemplo que você trouxe, ela olha para o outro, ela vê como o outro está se sentindo e aí ela acaba não tendo recursos internos para entender como ela tá se sentindo. Entendi, não consegue Não, ela dar se nome para sabota aquilo, né? e ela vai se sabotando. Por que você acha hoje? A gente vive mais ansioso ou mais despreparado emocionalmente? Porque acho que a inteligência emocional, hoje se fala muito em inteligência emocional, em cuidados para desenvolver recursos cognitivos para lidar com algumas situações, é muito falado, mas era um tabu por muito tempo, né? O que você acha que está acontecendo hoje? A gente está muito despreparado ou realmente o grau de ansiedade é maior? Eu acho que é uma mistura dos dois. Os dois acabam andando juntos. Porque a ansiedade, né, que a gente acaba vendo hoje em dia, é muito por conta dessa comparação, pelo capitalismo também, das pessoas sempre quererem mais, então elas nunca estão satisfeitas com nada da própria vida delas. É claro que a gente precisa ter essa pulsão para buscar outras coisas, né, para ter mais coisas, só que a questão é de que forma que a gente busca? A gente busca olhando para nossa realidade, conseguindo estar dentro dela e vivenciar com o que a gente tem, né? Sem negligenciar, poxa, se eu tenho isso, então os recursos que eu tenho, então a partir daí eu vou procurar outras coisas. Ou não, eu não consigo parar e olhar o que eu tenho agora e sempre quero buscar mais. Então isso acaba esse senso de urgência, né? Acaba despertando toda essa ansiedade e esse despreparo emocional, com certeza, vai andando junto, né? Porque as pessoas é como se não pudessem se frustrar mais. Então não se pode. É um mundo em que acaba se falando bastante sobre ansiedade, sobre depressão, mas não se fala como é importante a gente olhar para nossa vulnerabilidade, entender que a gente vai se frustrar, entender que a gente vai ficar triste, entender, por exemplo, né, numa questão, sei lá, um luto que a pessoa passou, ela vai chorar. Só que é como se as pessoas não pudessem mais expressar os sentimentos, elas não pudessem mais vivenciar realmente. Então, é um despreparo emocional. Não posso mais me frustrar, eu não posso mais chorar, eu não posso mais ficar triste, eu tenho que estar bem o tempo todo, né? E as redes sociais trazem um pouco disso. É uma vitrine muito bonita, só tem recortes maravilhosos na maioria das vezes. Ou então o sensacionalismo, né? Acho que é uma mistura dos dois. Ou só tem coisas muito ruins, né? O algoritmo vai mostrando só aquilo que você vai pesquisando, então é muito de uma coisa só. E aí gera esse despreparo. Então eu não posso me frustrar, eu não posso chorar, não posso mais nada. E aí eu me despreparo emocionalmente, não consigo gerenciar minhas emoções, fico ansioso e aí pode levar a uma depressão, pode levar a um transtorno de ansiedade. Mas eu também, analisando a sua fala, eu vejo que isso é muito comportamental também, né? Eu percebo que muitos adultos hoje, que são pais, né, que são responsáveis por uma família, às vezes passou por dificuldade, ou às vezes não tinha ninguém para proteger, não tinha um apoio familiar ali. E hoje, ele como o papel de referência ali, ele tenta fazer as crianças como se fossem crianças de vidros, né? Não pode quebrar, tem que tomar muito cuidado. Aí, excesso de proteção, excesso de cuidado que acaba moldando uma criança que é assim, primeiro não,
Eu falo porque eu trabalho em escola e muitas vezes eu percebo que o professor é a primeira figura de autoridade que essa criança se depara. E aí lá na escola tem regras, né? A gente fala não, a gente impõe limites e em casa não tem isso. E aí a gente entra em muitos conflitos por conta disso, né? A gente percebe que muitas vezes é por conta de comportamento. A pessoa ela vivenciou uma coisa e quer deixar tudo fácil para os filhos. E aí também isso acaba gerando crianças que são muito sensíveis. Hoje a gente percebe que não é à toa as crianças se machucando, se cortando, se fragilizando, né, se mutilando muitas vezes, porque foi, de certa forma, contrariada. Então, essa questão comportamental precisa de um pouco de atenção também? O que que você acha? Com certeza, né? Os pais, eles acabam agindo como se, como você disse, as crianças fossem de vidro e não pudessem passar por frustrações. E é isso que muda, é você aprender a tomar um não, né? Esses dias eu tava, o pai tava reclamando que a criança, ela foi contrariada na escola. E eu falei, mas pai, isso é o normal, você vai, imagina que ela vai querer namorar, vai querer arrumar um namoradinho. A menina não vai querer. E aí? Você vai vir aqui reclamar porque a menina não quis namorar com ele? Ou você vai falar que isso faz parte da vida? Vai numa entrevista de emprego. Provavelmente no meio de um monte de pessoas ele não vai ser escolhido. E aí você vai reclamar? Então tem que preparar a criança em falar que nem tudo, né, são maravilhas na nossa vida, né? Sim, preparar e entender que crianças, adolescentes, eles ainda não têm uma estrutura cognitiva adequada para conseguir tomar certas decisões. Então, sim, os pais precisam decidir por elas. O que acaba acontecendo muito é isso, né? Os pais olham e falam: não, deixa meu filho, pode tudo, tudo pode. Não, mas ele não tem recursos ainda para entender o que pode e o que não pode. Então, se seu filho não quer tomar banho, você vai deixar ele não tomar banho porque ele não quer? Não. Você vai tomar banho, porque eu tô aqui para decidir por você, porque eu sou adulto, sim, eu tenho esse direcionamento. Eu consigo direcionar você para que você consiga realmente desenvolver esses recursos e lidar no futuro. Porque, assim, não vai ser um sim toda hora, né? Não vai. E aí isso vai gerando mais ansiedade, a gente vai criando crianças mais ansiosas, a gente vai criando uma geração com muito mais acesso a psicoativos, né? E muitas vezes sem necessidade. É uma Os questão de psicoativos, que você estímulos, quiser, medicamentos que medicações. ajudam, isso Sim. não é legal, né? A gente fica dependente de remédio, Não, né? não é legal. É necessário quando é necessário. Mas às vezes não é uma questão de necessidade, é uma falta de limite. Então, eu uso. Olha, você falou tudo agora. Falta de limites, olha só. Exatamente. Então, assim, eu não quero ter trabalho com meu filho, eu vou e coloco ele aqui, ó, no Na celular, tela, na excesso tela. de tela, né? Excesso de tela. Então, E eu, eu eu vou costumo deixando ele falar, isso ali. daqui é um profissional, são profissionais formados em Harvard que estudou, né, todo estímulo ali para gerar o que a gente chama de dopamina barata ao cérebro, né? Então tá todo mundo preparado, as questões das cores, da velocidade, tudo isso é para deixar você viciado na tela. E o pai querendo poupar ali um pouco do seu tempo, dá um instrumento desse que muitas vezes lá na frente vai prejudicar muito a criança, né? Com certeza. Eu entendo, né? Em muitos casos as pessoas usam isso como se fosse um suporte, porque não tem rede de apoio, mas isso também precisa É um ser usado excesso, né? com responsabilidade, Sim. porque é o excesso que causa todas essas questões, né? Traz essa ansiedade e é muito prejudicial, porque enquanto é criança, os pais estão ali para gerenciar, para conseguir acolher a todo momento, que também não é interessante. Precisa realmente, o limite é a palavra central. E entender que, né, essas crianças elas precisam desenvolver esses recursos emocionais para conseguir chegar numa vida adulta onde os pais não vão estar presentes, onde elas vão querer uma coisa e não vai dar. Então, assim, as crianças não conseguem mais ficar no tédio hoje, né? Não pode ficar no tédio. Os adultos também não, então é o tempo todo rolando feed, então tá na academia, né? As pessoas estão ali todo momento, às vezes nem entende o exercício direito que tá fazendo, porque tá ocupado rolando feed. A gente trouxe um profissional aqui, nós falamos sobre isso, o mindfulness, né? O estado de atenção plena, né? Exatamente o que você acabou de falar. Qual que é a ideia? A pessoa se conectar, ela está conectada com si mesma e está presente ali. Então, o papel do profissional de educação física é tentar explicar para ela qual é o papel dela no exercício. E você está conectado, sentindo aquilo, percebendo o que está fazendo. A gente até comentou sobre acidentes bizarros que acontecem dentro da academia por falta de atenção, né? Que a pessoa está lá, não está conectada, está dispersa ou está mexendo no celular. E você está concentrado ali faz toda a diferença no resultado.
Porque quando você tá ansiosa, estressada, seu pico de cortisol, que é um hormônio catabólico, ele tá em alta. E pro exercício, para você ter resultado, você precisa entrar em estado anabólico, que o cortisol não pode estar presente. Aí vai ter outros hormônios, né, que vão participar nesse processo para te ajudar a performance. E aí a pessoa tá na academia com o celular desconectada, não está voltada para si mesma, acaba tendo um prejuízo alarmante, né? Então o que você falou faz todo sentido aí. Exatamente, ela tem um prejuízo e não consegue estar presente em nada. Então, ela não tem consciência do que está acontecendo Até ali. para comer, né? As pessoas hoje comem ali, não tá sabendo, não sente o sabor do que tá comendo, não vê nem o que tá comendo muitas vezes, né? É tudo no automático, né? Não só a questão da. É refeição, é exercício, às vezes é um banho, a pessoa nem lembra que entrou no banho, nem lembra Será que eu tomei banho? o cheiro do sabonete, né? É tudo muito no automático e as pessoas só vão reproduzindo e não acaba acontecendo o que elas não ficam presentes na própria vida. Meu Deus, que situação. Você tinha falado uma coisa muito interessante em relação à compulsão, né? Quando a gente vai fazer anamnese para fazer prescrição de treino, para fazer a orientação semanal dos nossos clientes, às vezes o cliente chega com uma dor, né? E o que você falou, acho que faz todo sentido. Por isso que é importante um trabalho multidisciplinar entre o psicólogo, o profissional de educação física, um nutricionista e outros profissionais da área da saúde, que a gente consegue se alinhar bastante. E aí você veio com uma fala que me chamou a atenção, que é preparar esse paciente para muitas vezes ir para o exercício. Então vamos pensar que ele tá lá, a dor dele é que ele quer emagrecer, que ele quer ter um corpo mais saudável, só que ele tem compulsão por comida, né? E o problema ali é a compulsão. Se você não tratar a compulsão por comida, ele troca de compulsão. E eu já vi isso acontecer. Então, a pessoa era compulsiva por comida e virou compulsiva por exercício. Aí virou um Ironman, virou um triatleta, né? A pessoa, ela não tratou o foco principal, que era a compulsão, e começa a fazer exercício, consegue emagrecer, que é o propósito que ela queria, mas o transtorno ali de compulsão não foi tratado. Então, às vezes a pessoa faz uma troca de compulsão da comida por jogos, por sexo, por droga. Então, é importante você preparar, exatamente entender aquela história, né? Tem um vazamento no telhado, não adianta eu resolver a goteira colocando um balde. A ideia é trocar o telhado. E no caso, o telhado, quem vai trocar é a psicóloga ali ajudando a reorganizar o que causa esse gatilho de compulsão. Seria mais ou menos nesse sentido, né? Seria nesse sentido, então a gente precisa tratar a causa, né? Não só o efeito. Porque se a gente vai só no efeito, a gente só muda o foco. Exatamente. Inclusive, né, os transtornos alimentares, por exemplo, anorexia, bulimia, é usado hoje um dos pontos a entender como que a pessoa lida com o exercício. Porque pode ser um recurso para a gente identificar uma bulimia. Porque se a pessoa está muito compulsivamente ali nos exercícios, ou também hoje com o uso do Monjaro, por exemplo, né? Então as pessoas, elas comem, fazem, e aí eu tenho um recurso para eliminar. Então, eu posso fazer muito nessa ânsia, nessa compulsão, e depois eu vou usar de um recurso para eu perder, né? Então, é um dos pontos que a gente usa para a identificação de um desses transtornos. Porque a pessoa acaba se debruçando ali no exercício, mas não como uma forma de regulação, mas como uma forma de punição. Então, eu tô fazendo exercício físico, mas não para eu ficar bem. Eu tô fazendo porque eu preciso me punir porque eu comi demais. E às vezes eu já tive. Você falou da anorexia, eu já atendi clientes com anorexia e eles são muito ardilosos. Por quê? A pessoa já está extremamente magra, ela tem um distúrbio de autoimagem, né? E ela já não come. E aí, quando a gente fazia. Nesse caso, tinha que ficar muito em cima, porque a gente programava a sessão de exercícios. Já tinha um foco, não era um exercício ali para gerar aumento de gasto calórico. Então você montava uma série para a pessoa, por exemplo, e ela queria fazer 3. Você falava para ela, ó, você vai fazer cardio 5 minutos. Ela queria fazer 15, 20. Porque ela tinha essa consciência que ela precisa gastar energia, porque eu ainda estou gorda, com esse distúrbio de autoimagem. E nós temos um muito grave também na área do exercício, que é a vigorexia. Né? Então, talvez as pessoas não saibam, mas a vigorexia também é um excesso, é um distúrbio de autoimagem, onde a pessoa está forte, ela está bonita, está sarada, mas quando ela se vê no espelho, ela se vê uma pessoa fraca, sem músculos. E aí, o que ela quer fazer?
quer comer mais, quer treinar mais horas por dia. A gente sabe que todo o excesso é um problema, pode gerar overtraining, né? Às vezes a pessoa quer fazer uso de recursos ergogênicos e sem controle, e aí, por mais que ela use anabolizantes, ela nunca vai se sentir satisfeita. Então, não é só a anorexia, a bulimia, a vigorexia é um grande problema que hoje na era fitness, né, tá atingindo muitas pessoas também, né? Sim, é realmente os excessos. Acho que é a pessoa começar a se olhar com mais consciência, entender, né, aonde eu tô, a partir de onde eu tô, quais são os recursos que eu vou utilizar dentro da minha realidade, porque a compulsão alimentar, ela vem por essa via, né? É o excesso. Então eu como demais e aí depois eu vou para academia, eu quero perder tudo em um dia, né? Então é o senso de urgência. Eu quero os resultados muito rápidos e acaba descompensando. E aí, na verdade, a pessoa volta com mais compulsão, né? Vai sempre aumentando. E o que você acha que hoje mais sobrecarrega emocionalmente as pessoas? Excesso de trabalho, as redes sociais ou as relações? Sem dúvidas, é um conjunto. É um pouquinho Né? de É cada. um pouquinho de cada. Então, esses excessos, tanto no trabalho ou a falta deles, né? Então, por exemplo, a pessoa só se preocupa com o trabalho. Então eu trabalho, eu faço meu skincare, eu faço meu autocuidado, eu vou pra academia, mas eu não tenho relações. Então, eu não saio com os amigos, eu não tenho tempo para descompensar, para descontrair. Então, assim, é uma junção de tudo, né? Então, são todas as áreas que precisam ser vistas, porque nós somos biopsicossocial, né? Então, precisamos olhar todas as partes e não só uma isolada. Então, não adianta, por exemplo, eu só ir para academia e não tratar o que está dentro, ou então não me alimentar bem, ou eu me alimento bem e não trato o que está dentro e não faço uma atividade física. Então, é uma junção de tudo, porque a gente vai atrofiando, não só o corpo, mas a mente também. E o que você acha que mais destrói hoje a saúde mental? É o excesso de estímulo ou a falta de silêncio? Porque você falou que as pessoas hoje estão com dificuldade do tédio, né? O tédio hoje é um problema. O que você acha que mais atrapalha aí? Eu acredito que vai muito pela via do excesso, porque quando eu tenho excesso eu não consigo me olhar e aí eu não vou conseguir ficar em silêncio. Então, principalmente é o excesso para abrir esse espaço. Então, é tirando os excessos que eu vou abrir espaço para eu conseguir me enxergar e conseguir às vezes ficar sozinha, porque muitas pessoas não conseguem ficar Tem sozinhas. dificuldade de se conectar consigo mesmo, né? Tem dificuldade de se conectar com si, tem dificuldade de dormir, né, de ficar ali sozinha mesmo em si, porque por conta desses estímulos. Então eu deito, eu vou pro celular, eu acordo, eu já acordo no celular, então eu acabo não vivendo, eu sobrevivo. E como é que dá para criar uma rotina emocional mais saudável sem precisar você virar outra pessoa? Qual que seria uma dica? Inicia pela consciência. Então é você entender o que faz sentido na sua realidade. Não é você querer mudar todas as coisas, porque saúde mental não está relacionado a você sair ticando um monte de lista. Não. É você entender qual é a minha realidade. Dentro dessa minha realidade, o que eu posso mudar e começar a fazer com mais consciência. Então, às vezes, o que eu vou conseguir sustentar é iniciar por uma alimentação melhor. E quando eu falo alimentação melhor, não é a gente sair cortando tudo, porque aí a gente gera compulsão. Então, é entender dentro da minha realidade o que eu posso fazer de possível para mim. Então, às vezes é descansar, às vezes é entender que hoje eu vou deixar aquela loucinha ali na pia, eu vou ficar deitada no sofá sem culpa. Né? Ou então hoje eu vou tomar um banho com mais presença, eu vou ficar mais tempo ali no banho, vou relaxar, vou sentir a água batendo em mim, né? Vou sentir o cheiro da água, o cheiro do sabonete. Então é entender a sua realidade e começar a iniciar pequenos hábitos dentro da sua realidade e não da do outro. E as pessoas não percebem, mas muitas vezes as pessoas falam, eu não sou criativa, eu não sou uma pessoa que tem boas ideias, mas às vezes você silenciar um pouquinho, se conectar com você mesmo é um espaço para você criar mais, para você ter essa introspecção, né? Às vezes nesse silêncio de você perceber você ali no banho, né? Muitas vezes, muitas pessoas têm boas ideias nesses momentos de ociosidade, né? E as pessoas hoje vivem tão aceleradas que não tem esse tempo, um tempo de qualidade
para estimular o cérebro a produzir alguma coisa mais eficiente ali, né? Exatamente, vai vivendo numa rotina automática, né? Então, assim, eu faço tudo o que eu preciso, né? Eu vou pra academia, eu faço a prática de autocuidado, eu me cuido, eu me olho, mas você olha de verdade? Você realmente tá se enxergando ou você só tá reproduzindo o que você acha que tem que ser feito, que todo mundo tá fazendo, mas sem gosto? E aí, isso aos poucos você não vai conseguir sustentar, porque vira esse excesso, vira essa cobrança, aí vai gerando questões, né, no corpo, vai virando esses excessos no corpo, então dores de cabeça, dificuldade para dormir, dores nas costas, como vários outros sintomas que vai entrando de encontro com os hábitos que a pessoa tem. Então, a falta de consciência, né, faz com que a pessoa ela vá se perdendo de quem ela é. É o que a gente chama de somatização, né? Às vezes você acha que tá lidando bem com aquilo, que tá tudo bem, que você dá conta, que você pode. Aí o seu corpo começa a falar para você, olha, não está tudo bem. Como que ele fala? É o que a doutora acabou de falar aqui, né? Dores nas costas, dores de cabeça, e são sintomas que são gatilhos para você se olhar mais para si, não é isso? E às vezes a pessoa não toma essa consciência. Eu já percebo também, Sally, que as pessoas às vezes reportam pra gente que dorme bem, que se alimenta bem, mas acordam cansados. Cansados emocionalmente, muitas vezes, né? O que você diria para essa pessoa que constantemente se reporta cansado, mesmo descansando, tendo uma noite produtiva ali? Sem dúvidas, é a sobrecarga emocional. Sim. Então, um recurso interessante que é muito bom é a terapia. A pessoa passar a se escutar, entender o porquê que eu tô assim, por que eu não consigo desligar em nenhum momento? Porque mesmo dormindo, mesmo fazendo tudo que eu tenho para fazer, eu acordo cansado, né? Então, procurar a terapia, começar a fazer pequenas pausas também no seu dia, pausas conscientes. Então, assim, sentar, deixa o celular de lado um pouquinho por 5 minutos, né? Tenta fazer coloca o cronômetro ali e fica 5 minutos olhando pro nada, Fazer uma olhando. desintoxicação, né? Sim, com certeza. Então, isso é recursos que vai ajudando a mente a esvaziar, né? E a pessoa começa a entender que, poxa, eu não preciso estar em alerta, porque é isso, as pessoas estão em alerta o tempo todo. Então, a todo momento eu preciso produzir. Quando, na verdade, né, o descanso é necessário para que você possa estar ativo e para que você possa fazer algo por você ou fazer algo que você queira, é através do descanso que você vai conseguir isso. Então, o descanso ele vai revigorar você. Com certeza. E assim, como somos profissionais da saúde e dependemos do outro ali para uma boa atuação, nessa lógica do exercício físico, de entrar numa rotina, o que, que é melhor ali? O que vai ajudar? O que vai vir primeiro? É melhor a você organizar a mente para treinar ou treinar para melhorar a mente ou precisa ser junto ali? É um equilíbrio. É um equilíbrio. É um equilíbrio porque a pessoa ela precisa descarregar, mas ela também precisa se cuidar internamente, né? Então, o exercício físico ele vai ajudar a pessoa a liberar, né, as tensões do corpo e olhar para a mente, fazer uma terapia, fazer essas questões internas, vai fazer com que você possa organizar tudo isso e você consiga estar mais presente em todas as relações, vai englobando tudo, né? É aquele efeito dominó. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, não adianta só a pessoa fazer atividade física e tá com o seu emocional totalmente desregulado, né? Por quanto tempo ela vai conseguir sustentar aquilo? Então, para essa pessoa ela ter uma crise, ela ter um boom e parar no hospital é um segundo. Então, assim, ela precisa entender que ela é um todo. Né? Ela não é só o que mostra para as outras pessoas, o que as outras pessoas vê. Não, existe um interno que precisa ser olhado com atenção, que precisa ser olhado com carinho, porque se a mente está bem, o corpo automaticamente vai bem, porque você vai conseguir fazer escolhas conscientes. Que bacana. E pequenos hábitos, mudanças pequenas, porque às vezes a pessoa acha que vai dar muito trabalho, essa mudança comportamental muito radical, mas pequenos hábitos realmente fazem a diferença ou isso é papo de coach e a pessoa acha que não vai dar certo?
Não, pequenos hábitos, acho que é a chave do sucesso, é a chave de tudo. Então a pessoa precisa entender que ela precisa olhar para a realidade dela e começar a fazer no pouco que o muito se sustenta. Porque não adianta nada, por exemplo, né, usar o exemplo do monjário, né, das canetinhas que as pessoas estão usando. Então, por quanto tempo que vai conseguir sustentar isso? Né, você vai ter recurso depois para lidar com isso? Então, é nos pequenos hábitos. Você pode usar isso como um recurso para o emagrecimento, mas você precisa tratar a mente, entender como que você vai lidar quando você não tiver mais a canetinha ali, né? Exatamente, o que a gente fala, o efeito sanfona tá aí. Eu conheço pessoas que fizeram bariátrica e aí o estômago fica reduzido. Já atendi pessoas assim e quer comer, não tratou a mente e o corpo não entende aquela nova condição fisiológica. Eu tinha um cliente que ele comia compulsivamente, tinha feito a bariátrica, não cabia, ele derretia o sorvete para tomar, porque líquido, né, era mais fácil a ingestão. Se ele comesse, se sentir estufado, então a pessoa vai criando recursos para continuar com aquela mente compulsiva por alimentação, né? Então, e aí entra o efeito sanfona, que é exatamente isso. Não adianta você resolver um problema se não resolver o todo, né? Sim, com certeza, porque senão a pessoa não desenvolve recursos, né, para lidar com aquilo. E aí ela vai achando que pode tudo, que quer mais, e aí vem a culpa. E aí essa culpa vai gerando mais compulsão, então entra num ciclo ali vicioso, né? Então a pessoa, ela tem esse momento de autocuidado, vamos se dizer assim, e aí depois ela acaba gerando essa compulsão nela, então ela tenta recuperar o que ela se sabotou, e aí vai virando um ciclo, gera culpa, gera várias frustrações, a pessoa não consegue de fato sustentar aquilo. Caramba, que situação, né? E hoje nós estamos vendo, depois da pandemia, principalmente a parte de exercício, houve uma busca muito grande, as pessoas começaram a buscar mais exercícios. Existe um boom gigante de academias, principalmente das low costs, né? Que estão pipocando em vários locais. E eu tenho uma preocupação, né, muito séria em relação, porque as pessoas romantizam que o exercício ele é bom para tudo. Existe um risco dessa romantização, né? As pessoas acharem que o exercício ele acaba sendo bom para tudo, uma solução para qualquer problema. Você percebe isso também? Sim, e existe sim, né, o risco, porque ela acaba focando só nisso e acaba Esquece, né? negligenciando todas as outras áreas da vida dela. Então, ela fica buscando, às vezes, né, o corpo ideal, então buscando essa produtividade exacerbada de que eu preciso fazer, então eu preciso mostrar, preciso tá no shape ali, e aí eu não dou atenção para as outras áreas da minha vida. Só que a gente não vive, né, numa academia, por exemplo. A gente não vai acordar, dormir, tá sempre ali naquele ambiente. Não, a gente precisa dos outros ambientes também. Então, entender isso, né, e dividir os seus recursos é importante para que você possa se fortalecer e realmente estar presente em todos esses lugares e ter um gerenciamento melhor das suas emoções e realmente conseguir bancar, né, as suas escolhas. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade, né? Principalmente o pessoal 30, 40 anos, que muitas vezes está tendo essa necessidade aí de cuidar dos pais, acaba virando um cuidador ou cuidar de um avô. Existe ali uma estratégia, né, ou alguma dica que você possa dar para essas pessoas, não deixar de ser cuidador, mas ter esse autocuidado, ter algumas mudanças para começar a se olhar para si, voltar para si, como é o seu projeto? Com certeza. E isso começa realmente nos pequenos hábitos. É você enxergar, né, dentro da sua rotina, o que você pode fazer com mais consciência. Acho que consciência é a chave, de tudo isso, né? Porque através da consciência você vai entendendo, né, o que que eu posso fazer de diferente e não só indo no automático, só cuidando, só se dedicando, mas entender que você pode direcionar o cuidado para você sem se sentir culpado. Né, entender que você também tem esse direito. E isso não muda o carinho que você tem pela pessoa que você está cuidando. Não, ela precisa de você, mas ela precisa de você bem. Exatamente, essa é Então, a chave, né? essa é a chave. E a primeira pessoa que precisa começar a se olhar é você.
E esse, eu tô falando da pessoa que cuida dos mais velhos, mas também tem as mães, né? As mães que têm os filhos para criar e que às vezes abrem mão do autocuidado também, porque a maior parte do seu tempo é para cuidar dos filhos, né? Para cuidar da casa. Eu acho que essa sua dica vale nessa situação também, né? Com certeza, né? Principalmente aí as mães com essa sobrecarga, precisa entender que vocês podem fazer as coisas por vocês, não se sentirem Acho culpadas que a por se sensação de escolher, culpa, né? não se sentirem culpadas de às vezes vocês quererem comprar alguma coisinha pra vocês e às vezes seu filho não tá precisando de mais um brinquedo, mas você tá precisando de algum recurso, você tá precisando de uma Nossa. roupa nova, você tá precisando de se olhar no espelho e se enxergar de novo. E às vezes vai ser deixar de comprar um brinquedo pro seu filho, né? Deixar de comprar um doce que nem faz bem, e aí seu filho não tá precisando daquele doce, mas você tá precisando desse cuidado, ou às vezes você tá precisando, né? Você sair para tomar um sorvete, quem sabe? Né, você mesmo escolher por você, ou você preparar aquela comida que você goste, não só aquela comida que o seu marido ou seu filho goste. Então, começar a pensar por você, isso é uma prática de consciência Legal. e é uma forma de você conseguir também melhorar sua autoestima, né? Que bacana. Boa sacada, gente. Vamos te olhar mais. Você estava falando que as pessoas estão muito desconectadas, né, de si mesmo. Existe algum exercício simples que alguém hoje pode fazer para começar esse processo de reconectar? Tem alguma coisa, alguma mudança pequena? Sim, acho que primeiramente é olhar para a realidade dela, né, da pessoa e começar a fazer práticas, né? Como eu citei no começo, deixar o celular 5 minutinhos de lado, escolher talvez fazer uma caminhada, colocar uma atividade ali, uma dança e você dançar na sua própria casa, né? Ter esses momentos de pausa. Acho que esses momentos é o caminho mais simples, né? Que você pode conseguir realmente elevar e manter uma constância nesses hábitos. E você falou de ter esses momentos de pausa. O que que eu percebo? Muitas pessoas, elas se sentem culpadas por descansar, né? Isso é um grande problema. De tentar enxergar isso. Não, você não precisa se sentir culpado, né? Esse tempo de qualidade às vezes é necessário para você ganhar fôlego, reorganizar a mente, ser mais criativo. Eu já passei por isso, né? Na época do meu mestrado, meu doutorado, era tanta coisa atrasada e às vezes eu estava extremamente exausto que eu falava, eu preciso de 20 minutos para dar resetar a minha mente, para cochilar. E eu cochilava. E aí, quando eu voltava, eu falava, meu, pra que que eu dormi? E aí, olha quanto tempo eu perdi, não vou dar conta disso. Então, essa sensação de culpa aí, por descanso, por você se olhar, por você se presentear, por você se amar, buga muito a mente das pessoas, né? Eu acho que pessoas como você vêm nesse espaço para poder dar esse toque faz toda a diferença, né? Sim, com certeza, né? Porque a culpa ela vai gerando medo e aí você vai se sabotando, vai gerando ansiedade. Quando você vê, você já não consegue mais estar presente, você só faz as coisas no automático. Então você nem tá com vontade de fazer aquilo e você faz para não se sentir culpado, porque você fica com receio do que o outro vai pensar de mim, né? Como que o outro vai me ver? E aí você mesmo, você não se enxerga. Isso não é justo com você mesmo também, né? E você dá tanto poder na mão do outro, é uma forma de se punir, né? Se você se preocupa demais com o que o outro tá achando, o que o outro tá pensando, você tá tirando o poder das suas mãos e jogando para terceiros que não têm essa responsabilidade, né? De certa forma, é uma forma de se negligenciar o autocuidado, né? Sim, com certeza. E às vezes o outro nem tá preocupado com você e você que tá preocupado com isso. São pensamentos seus, né? Costumo dizer que 90% dos nossos pensamentos ansiosos, eles não estão corretos. É coisas que a nossa mente acaba criando, né? Então, assim, entender isso faz com que você comece a se tornar protagonista da sua própria vida, né? Então, assim, o outro não tá preocupado. Ou então, se ele tá preocupado, ele vai pensar você fazendo ou não fazendo. Então, escolha por você. E como é que faz para achar você nas redes sociais? Você atende presencialmente? Você atende online também? Hoje, eu acho que uma das facilidades que nós temos é exatamente isso, né? Você conseguir atender pessoas à distância. Hoje, no meu trabalho, na minha profissão, eu consigo atender pessoas que estão em outros continentes. Então, isso facilita bastante em relação à tecnologia. A gente está falando aqui das redes sociais, né? Que muitas vezes pode ser prejudicial, mas a tecnologia, em algumas partes, ela serve
né, com alguns recursos que facilitam muito o nosso trabalho. Como é que faz para achar você nas redes sociais, para alguém que gostaria de passar com atendimento psicológico com você? Falar pra gente aí. Eu tenho um canal no YouTube e estou no Qual é o nome do Instagram. canal do É YouTube? Sally Medina. E o Instagram é @Sally Medina com 2 E Is. no YouTube, o que que você faz no seu canal? Você dá dicas, você fala, faz No orientação? YouTube eu falo um pouquinho sobre como viver no dia a dia mesmo, nessa questão da prática do bem-estar, pequenos Sally hábitos. Medina é o nome do Sally canal. Medina. Galera, vai lá, dá uma moral pra Sally, curte, siga o canal, porque isso ajuda bastante a gente a quebrar o algoritmo, né? Vocês sabem que, infelizmente, o YouTube, ele dá prioridade para canais de entretenimento, né? E quando a gente vem com coisas que pode ajudar a sua saúde, melhorar a sua rotina, a gente percebe que o YouTube não entrega. Eu tenho certeza que o canal da Sally tem conteúdos maravilhosos e, infelizmente, não tem o engajamento que deveria, né? A gente vê, por exemplo, acidentes, violência, você vai ver o vídeo lá, milhões de visualizações. Aí vem a Sally falando de uma coisa importante, tem 100 visualizações. Então a gente precisa que vocês vão lá, curtam, comentam, porque isso faz o algoritmo entender que aquilo é uma informação importante e entregue para mais pessoas, né? Sim, com certeza, né? E as redes sociais, ela tem muitas informações, tanto boas como ruins. Sim, Então, sim. cabe a você começar a filtrar e começar a consumir conteúdos, né? Que realmente vai modificar em alguma coisa e vai te tirar do automático. E no YouTube é o canal, aí você tem também Isso, aí eu tenho o Instagram, onde eu também produzo alguns conteúdos, então tiro dúvidas qual o também. Instagram? O Instagram é @Sally Medina. @Sally Medina. Bem Arroba Sally criativo. É bem básico, assim. E se alguém quiser atendimento com você, busca esses canais também? Isso, através dali vocês vão ter o meu contato, né? Podem me chamar. Hoje eu atendo tanto presencialmente como online, mas a minha maior demanda tá online, não tem Online jeito, é a ajuda maior bastante. procura. E acaba trazendo essas pontes, né? Eu também atendo pessoas do exterior, então dá essa facilidade. Então, se a pessoa, ela, né, tiver. Eita. Me perdi. Então, se a pessoa, por exemplo, ela tem o trabalho, então não consegue se deslocar, então o online faz com que ela possa se olhar. Que legal. Bom, galera, se tem uma coisa que ficou muito clara hoje, é que saúde mental não é só sobre pensar melhor, é sobre viver melhor. E talvez o maior erro das pessoas seja tentar resolver tudo só na cabeça. E aí o corpo tá lá sendo completamente ignorado. Isso não é bom. Hoje a gente entendeu que o movimento não é só estética, é química, é biologia, é sobrevivência e talvez até evolução. Então fica uma reflexão. Será que você está esperando melhorar para começar? Ou começar pode ser exatamente o que vai te levar para um lado melhor? Sally, obrigado, né, pela sua aula hoje e principalmente pela sensibilidade de trazer um tema tão importante de forma tão real. E para você que ficou até aqui, compartilhe esse episódio com alguém que precisa ouvir isso, que precisa dessas informações, porque às vezes o que falta não é motivação, é informação. Então, agradeço demais por você ter aceito o convite, viu? E por ter dado essa aula maravilhosa pra gente aqui. Eu que agradeço por essa troca, né, pela oportunidade de estar aqui e a gente levar um assunto que é tão importante. Agradeço. E a gente se vê no próximo episódio do Clotocast. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Aí.